É triste, né? Hoje em dia pensar como esse ofício singular da igreja, que foi reservado para esses que o Senhor Jesus escolheu, Matias depois, que foi escolhido também, e o apóstolo Paulo como um nascido fora de tempo. O próprio apóstolo Paulo reconhece a excepcionalidade do seu ministério, foi fora do tempo. É triste constatar que ainda hoje, nos nossos dias, existem os tais apóstolos, homens que carregam para si este título, que trazem para si esses títulos que visa tão somente um propósito: a glória humana, destacar-se como mais poderoso dentro de uma estrutura eclesiástica, visa oprimir e dominar pessoas. Recentemente eu estava ouvindo um podcast, hoje em dia tem podcasts, né, falando de um grande pastor dessas igrejas que tem os apóstolos, e ele mesmo falando: eu conheço muitas pessoas que compraram o título de apóstolo, pagaram algum valor para serem chamados disso. Não foram enviados, esses não foram os enviados, apóstolo é isso, os enviados por Jesus. Esses são aqueles que o próprio apóstolo Paulo, no seu tempo, já denunciou como esses tais apóstolos. Querido, aquilo que nós vemos hoje em dia não é nada novo. No Novo Testamento já haviam também os falsos apóstolos, aquele que o apóstolo Paulo ironicamente se refere aos superapóstolos. No Evangelho ele fala isso: homens que se chamavam, se intitulavam de apóstolos, mas quem os enviou? Jesus os enviou? Jesus falou com eles? Se sim, cadê as credenciais do apostolado? Cadê a operação de milagres? Cadê os mortos ressuscitados? Cadê os poderes excepcionais, inconfundíveis, inegáveis, que acompanharam os apóstolos? Não estamos falando de mostrar uma chapa de alguém que foi comprado ali para estar numa cadeira de roda, depois levantar. A gente sabe tudo isso acontece, né? Não engana ninguém, quer dizer, engana muita gente, não nos engana, mas infelizmente engana muita gente. Nós estamos falando das credenciais inequívocas, incontestes do apostolado, de que foram enviados por Jesus. O Senhor Jesus os envia e manda com eles o seu selo, a chamada, as credenciais do apostolado. Então, de modo, queridos, que o apóstolo, precisamos entender, foi um ofício do fundamento da igreja. Isso fica evidente até com respeito ao número dos apóstolos escolhidos. Foram os 12 apóstolos. Ora, sabemos que pela prerrogativa do Senhor Jesus, um deles decaiu, foi substituído e teve um fora de tempo chamado, porque o Senhor Jesus, ele tem poder para isso, assim ele o quis, chamar o apóstolo Paulo. Entretanto, o número 12 é um número simbólico, para representar o fundamento da igreja. Assim como o fundamento do antigo Israel estava ali nos 12 patriarcas, e não haveria de ter outros patriarcas, também o fundamento da igreja estava ali nos apóstolos do Senhor Jesus, representado por este número 12. Foi escolhido em número 12, era o fundamento. Os apóstolos representaram isso, o fundamento da igreja, sendo Jesus a pedra angular, o fundamento por excelência, após eles os apóstolos, e depois dos apóstolos não há nenhum outro. De tal modo, querido, que corra, saia correndo, e qualquer um que intitule-se nos dias de hoje apóstolo, não foi enviado. Os que foram são esses que estão nas Escrituras. Estes não falam autoritativamente como os apóstolos falavam, em nome de Jesus. Alguém já brincou? Se eu não me engano, foi o reverendo Augusto Nicodemos, que ele tem um livro sobre este tema, falando sobre o ofício dos apóstolos. Ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Isto é, os apóstolos bons foram aqueles que já morreram ao longo da história da igreja, e que de fato não há mais apóstolos nos nossos dias.